Muito boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para, através desta tecnologia, estarmos estudando a palavra de Deus nesse tempo de pandemia, quando nós somos impedidos de estarmos de uma forma mais junta, aprendendo a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Graças damos a Deus porque Ele tem usado pessoas na igreja, pessoas talentosas, que têm feito com que nós estejamos aqui nos principais dias de culto da igreja, trazendo uma mensagem, fazendo um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, recebendo do nosso Deus a sua mensagem, a sua palavra, de forma que essa situação não tem nos impedido de vivermos a comunhão estabelecida pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos juntos no mesmo espírito, na mesma disposição, nos mesmos propósitos, servindo a Deus da maneira que nós podemos fazer. Gostaria de iniciar fazendo uma oração neste momento, para que o Senhor possa nos dar a inspiração, possa nos dar a orientação necessária para transmitirmos a boa palavra do Senhor a toda a igreja que está neste momento conectada. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque estamos na tua presença e agora unidos, Senhor, no mesmo espírito, no mesmo propósito, onde os teus filhos estão em seus lares, nas suas casas, Senhor Deus, impedidos de se reunirem ou de nós nos reunirmos como sempre fazíamos, mas isso não tem impedido com que nós vivamos a comunhão estabelecida pela tua palavra para a tua igreja. Senhor Deus, neste momento quero pedir uma bênção especial sobre todos aqueles que estão passando por essa situação, da graça, da ânimo, Senhor Deus, e a esperança de que em breves dias nós estaremos todos reunidos na tua casa, na tua igreja, para celebrarmos, para louvarmos, para adorarmos ao Senhor de forma coletiva, de uma maneira mais junta, mais aproximada. Senhor Deus, que a tua igreja, que o teu povo seja abençoado neste momento com toda sorte de bênçãos espirituais. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar seguimento ou sequência ao nosso estudo a respeito da carta às 7 igrejas da Ásia. Como foi falado aqui em dias anteriores pelo pastor Bruno da Hora, vamos calçar os pés daqueles cristãos, daqueles crentes que viveram há 2000 anos atrás e que estavam espalhados por estas 7 igrejas. Já foi dito aqui que esta mensagem do Apocalipse para estas 7 igrejas, elas revelam mais do que uma mensagem dirigida a essas 7 igrejas específicas, mas elas têm a ver com a mensagem que o Senhor queria enviar para a sua igreja em todos os tempos, em todas as épocas. De maneira que quando nós estudamos esta palavra, quando nós estudamos essas cartas que foram enviadas por Deus, revelando Jesus Cristo às 7 igrejas, elas falam a nossa realidade nos dias de hoje. Elas têm a ver com o nosso tempo. Elas têm a ver com a nossa história. Já vimos que o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos. São números, são figuras que se apresentam neste livro e que nós precisamos entender essas figuras, toda essa simbologia,
para retirarmos realmente dela, ou dessa escritura, aquilo que é necessário e suficiente para a nossa edificação espiritual. Foi dito aqui, tanto por mim quanto como pelo pastor Bruno da Hora, que existiam muitas outras comunidades cristãs, muitas outras igrejas, até mesmo na Ásia. Mas essas foram escolhidas pela soberana vontade de Deus para que nós pudéssemos, através da realidade dessas igrejas, termos ensino, termos palavra profética, termos uma palavra vinda do alto para as nossas realidades, como igreja do Senhor, em todas as épocas. De forma que a mensagem destas ou a estas igrejas, ela foi uma mensagem absorvida pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os tempos, em todas as épocas. Eu estou falando, entre outras coisas, que isso tem a ver com os nossos dias, que essa mensagem ou essas mensagens têm a ver com a nossa realidade nos dias de hoje. Não podemos simplesmente analisá-las como sendo uma mensagem enviada a igrejas que viveram há 2000 anos atrás. Não. É importante sabermos os detalhes, sabermos determinadas informações que diziam respeito diretamente a essas igrejas, mas é muito mais importante retirarmos ensino, retirarmos palavra para as nossas realidades nos dias atuais. De maneira que quando nós falamos a respeito de mensagem do Senhor para as suas 7 igrejas, nós estamos falando de mensagem do Senhor Jesus para os nossos dias, para a nossa igreja, para a nossa história, para a nossa realidade. Vamos nos lembrar, ainda antes de iniciarmos especificamente a palavra a respeito das igrejas das quais nós iremos falar nesta noite, vamos nos lembrar que há algo importantíssimo a ser falado e a ser relembrado. É o fato de que o Apocalipse tem como personagem principal nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Especificamente nos capítulos 2 e 3, que dizem respeito a essas 7 igrejas, nós temos o Senhor agindo, o Senhor se movimentando. O livro do Apocalipse nos fala que ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros. E sendo esses 7 candelabros as 7 igrejas, nós estamos falando, entre outras coisas, que o Senhor está vivo, está se movimentando, é dinâmico entre as suas igrejas, ou entre a sua igreja. Quando nós lemos no Apocalipse que ele é aquele que traz na sua mão direita, ou seja, na mão de autoridade, as 7 estrelas, e que essas 7 estrelas não são outras coisas senão 7 anjos que estão a dirigir essas igrejas, nós vemos que tudo está de acordo com a vontade de Deus e debaixo da soberana autoridade do Senhor. É o Senhor agindo, é o Senhor fazendo, é o Senhor se movimentando, é o Senhor vendo, é o Senhor conhecendo. Vejam que essas são palavras importantíssimas e graves nessas cartas. Conheço, vejo, estou presente. Por isso que é tão importante nós lermos essas cartas sob o ponto de vista de uma palavra de consolo. Aqueles irmãos que estavam vivendo as mais diversas realidades há 2000 anos atrás, como nós já estudamos, por exemplo, na igreja de Esmirna, uma realidade de sofrimento, era importante que os irmãos soubessem que o Senhor estava atento, que o Senhor estava presente, que o Senhor era testemunha de tudo aquilo que eles estavam vivenciando, que eles não estavam soltos ao seu bel prazer ou lançados à sua própria sorte. Não, muito pelo contrário. O Senhor estava no controle de todas as coisas, como o Senhor continua no controle de todas as coisas nos dias atuais. Feita essa introdução, eu gostaria de ler com você, no livro do Apocalipse, capítulo 2,
primeiramente dos versos 12 ao 17, quando nós estaremos estudando hoje, primeiramente, a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Do mesmo modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, ou um nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Muito bem. Igreja, ou mensagem à igreja de Pérgamo, a terceira igreja para a qual o Senhor manda uma mensagem. Vamos ver alguns detalhes a respeito desta cidade e, consequentemente, da realidade vivida por esta igreja. Muito bem. Terceira carta enviada à terceira cidade da Ásia. Essa cidade, ela era caracterizada por ser uma cidade eminentemente idólatra. Existiam nessas cidades muitos templos erguidos às mais diversas divindades. Existia nessa cidade um forte culto ao imperador romano. Essa cidade recebeu autorização para erguer um suntuoso templo ao imperador Trajano. Era uma cidade que contava com a amizade de Roma. Era uma cidade onde permeavam várias doutrinas estranhas, religiões estranhas, religiões exóticas, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Como eu disse, muitos templos e altares existiam naquela cidade. Existia um altar ou um templo erguido a Zeus, o maior dos deuses gregos. Existia um templo erguido a Atena. Existia ali também um forte culto ao deus Dionísio, ou deus do vinho, ou deus das festas. Existia naquela cidade também um altar muito importante, um templo muito importante durante aquele tempo, que era um templo erguido ao deus Esculápio, que era considerado o deus da medicina, o deus da cura. E ali naquela cidade existia uma famosa escola de medicina. Observem as características dessa cidade, que muitas vezes influenciavam a vida e a história da igreja. Olha o que diz o texto que acabamos de ler a respeito desta igreja. O Senhor sabe que ali existe o trono de Satanás. Poderíamos dizer até que Satanás tinha muitos tronos erguidos naquela cidade. E o Senhor sabia disso. E o Senhor sabia do perigo que isso representava.
Ela era uma igreja que andava, na verdade, no que pese toda essa força contrária, no que pese toda essa adversidade, promovida pelos mais diversos cultos ali existentes, aquela igreja não havia se afastado da verdade. O texto nos diz: tu permaneces fiel ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim. Ou seja, mesmo sendo, ou mesmo tendo muitas dificuldades e muitas adversidades vivenciadas, aquela igreja não havia se afastado da verdade. Ela era uma igreja que tinha uma história de martírio. O texto nos fala de um homem, e há apenas a menção dele aqui nesse texto, na Bíblia Sagrada, a respeito deste que é chamado de Antipas, minha fiel testemunha. Não sabemos muitos detalhes a respeito desse crente, desse membro da igreja, mas o fato é que ele foi martirizado. Talvez ele não tenha obedecido às ordens de cultuar a um daqueles mais diversos deuses existentes naquela cidade, e por conta da sua fé, ele foi martirizado. Mas a palavra de Deus nos fala que esta era uma igreja que também tinha alguns problemas, no que pese às suas virtudes. Existiam alguns erros doutrinários naquela igreja. Existiam alguns equívocos éticos e morais. A Bíblia fala que existia um grupo de pessoas chamadas de nicolaítas, e nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito desses nicolaítas, de quem eles eram, quando nós falamos a respeito da igreja de Éfeso. Era uma doutrina e era um grupo de pessoas caracterizada pela licenciosidade moral. Nicolai significa destruidores de homens. Aquela licenciosidade moral vivida por esses homens e pelos defensores dessas doutrinas levavam muitas vezes os homens a se autodestruírem, a morrerem. Nós sabemos a quantidade de doenças transmitidas por uma vida de licenciosidade, sobretudo naquela época. Mas a palavra de Deus diz que existia naquela igreja um grupo chamado de descendentes da doutrina de Balaão. E se nós nos lembrarmos da história de Israel, nós vamos saber quem era esse Balaão. E resumindo aqui, eu quero dizer, existem muitas interpretações a respeito de quem eram esses novos Balaões, esses novos nicolaítas. E eu quero dizer que esses não eram outros senão aqueles que, de alguma forma, queriam nutrir ou angariar algum tipo de vantagem com o Evangelho. Entendo que esta é a ideia dos descendentes ou daqueles que defendiam a doutrina de Balaão. Alguém que recebia algo, algum tipo de valor, algum tipo de recompensa, algum tipo de vantagem para fazer isso ou aquilo. Isso nos lembra aqueles que mercadejam a palavra do Senhor, aqueles que vendem a palavra do Senhor, aqueles que gozam de lucro fácil pela pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo já havia denunciado esse tipo de coisa na sua época, durante o seu ministério. Aqueles que faziam mercado da igreja, aqueles que transformavam a igreja em mercado, em fonte de renda. Infelizmente, essa tem sido uma mensagem muito própria dos nossos dias. Quando muitos querem vender a palavra do Senhor, querem vender as bênçãos do Senhor, querem fazer negócios com a obra do Senhor, tratando a obra do Senhor como se seu negócio fosse. É contra essas pessoas que Deus, ou que o Senhor Jesus, levanta uma palavra de repreensão
quando escreve ou quando manda uma carta para a igreja de Pérgamo. A verdade do evangelho não pode ser negociada. Nós não podemos negociar a mensagem do evangelho. Nós não podemos fazer com que o evangelho seja menos ou mais daquilo que ele é na verdade. Porque alguém já disse, se nós tiramos alguma coisa da verdade ou acrescentamos algo à verdade, nós já não temos a verdade. A igreja não podia negociar a respeito da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, os crentes de Pérgamo estavam negociando algumas verdades fundamentais e cometendo alguns erros doutrinários e equívocos éticos, morais, seguindo a doutrina dos nicolaítas. O Senhor Jesus, então, manda uma palavra de repreensão àquela igreja, de ameaça, e diz que se eles não se arrependerem, é interessante essa palavra arrependimento, sobre a qual nós falamos quando falamos a respeito da igreja de Éfeso. É fundamental que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Esta é a chave da vitória. Não há outro caminho. Muitas vezes queremos pular esse caminho, o caminho do arrependimento, o caminho de fazermos uma volta ao nosso antigo caminho, uma revolta ao nosso antigo caminho. Me lembro de uma história de um jovem que cometeu um crime em uma briga de bar. E os seus amigos, então, depois que ele foi preso, foram pedir clemência ao governador do estado, dizendo que aquele jovem era um bom rapaz, era um bom filho, era um homem que nunca havia se envolvido em nenhum tipo de crime, mas que por conta da bebida, naquele dia ele cometera aquele crime, e por conta disso ele estava preso. E ele ia ser condenado à morte. Mas os seus amigos fizeram uma intervenção, clamaram por ele, foram à presença do governador e pediram por ele, porque o governador podia mudar aquela pena, podia perdoá-lo, e ele ser solto, e ele ter a sua vida devolvida a ele. A história nos fala, então, que o governador se vestiu de um homem de Deus, de um reverendo, e foi até aquele jovem que estava encarcerado. E ali, com a Bíblia debaixo do seu braço e a carta de perdão dentro daquela Bíblia, procurou conversar com aquele jovem, procurou conversar com aquele homem. Mas aquele homem estava irredutível, ele não queria ouvir ninguém, ele não queria que ninguém falasse com ele. Ele não queria que ninguém estivesse perto dele naquele momento em que ele estava em profundo sofrimento. E aquele governador, travestido de reverendo, de um homem de Deus, de um pastor, ele insistia para que aquele jovem conversasse com ele. Mas aquele jovem não o aceitou. E ele então voltou para a sua casa, o governador, com a Bíblia debaixo do braço e com a carta de perdão dentro daquela Bíblia. Quando aquele governador foi embora, o carcereiro virou para aquele jovem e perguntou, e disse a ele: você é louco, você é um louco, você não sabe o que você fez. Você rejeitou a presença do governador, daquele que tinha autoridade para perdoar o seu crime. Ele estava com a carta de perdão dentro da Bíblia Sagrada. Ele queria conversar com você. Ele queria ter em você um sentimento de arrependimento pelo que havia passado. No outro dia ele foi levado para ser condenado e executado. E quando ele estava na iminência de ser
executado, ele vira-se para as pessoas que estavam ali à sua volta e disse: olha, eu estou sendo morto não pelo pecado ou pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Não importa, muitas vezes, ou todas as vezes, o crime, o pecado que você ou que eu tenhamos cometido. Se nós nos arrependermos, o Senhor é poderoso para nos perdoar e lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Essa era a situação de Pérgamo. Ela era uma igreja que tinha vivido erros, equívocos, mas o Senhor está dizendo: arrependa-te. E quando verdadeiramente a igreja do Senhor se arrepende, quando ela muda a sua trajetória, o Senhor é poderoso para levá-la no caminho certo para o objetivo de vida. É por isso que aí está escrito: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei com você com a espada que sai da minha boca. Observe que qual é o argumento e qual é a arma que o Senhor vai usar para destruir todo equívoco doutrinário ou todo erro ético-moral. É a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor é espada. E ela é metaforicamente comparada a uma espada, porque ela tem o caráter de lutar. A espada era a principal arma do soldado romano, ou do soldado antigo. Então o Senhor está dizendo que se a igreja de Pérgamo não se arrepender daqueles erros doutrinários ou daqueles equívocos morais, éticos, o Senhor viria até ela com a própria palavra e ela seria questionada pela própria palavra do Senhor. Mas como em todas as cartas, ou praticamente todas, o Senhor tem promessas. É por isso que é muito comum entre nós a expressão: o nosso Deus é um Deus de promessas. Porque o Senhor diz àquela igreja que se ela se arrepender, se ela se afastar daqueles equívocos doutrinários, éticos, morais, diz a palavra que ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, um nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O nosso Deus é um Deus de promessas. E ele faz duas promessas a essa igreja: ao vencedor darei do maná escondido. Se nós nos lembrarmos da história do povo de Israel no deserto, o Senhor mandou o maná, mandou a suficiência, a subsistência necessária para que o povo pudesse peregrinar durante todo aquele tempo no deserto. Não houve falta de nada. Havia subsistência e havia suficiência. Mais tarde, uma porção daquele maná é recolhida em um vaso e guardado dentro da arca da aliança. Se nós nos lembrarmos, quando Deus mandou que fosse construída uma arca, e ali um tabernáculo, e depois o templo, e dentro daquele templo, ou daquele tabernáculo, existia ali a arca da aliança, e nós vamos ver que dentro dessa arca existia a vara de Arão que florescera, existia as tábuas da lei que Deus dera a Moisés, existia uma porção do maná guardado ali naquele lugar. Numa linguagem simbólica, o Senhor está dizendo, e se nós formos nos lembrar também das lições de nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve na terra, ele diz aos seus ouvintes: eu sou o pão da vida.
Quando ele multiplica os pães e o peixe e os peixes lá no deserto, e as pessoas começaram a procurar Jesus, porque Jesus multiplicava e dava a eles o alimento, ele diz àquela multidão, àqueles seus seguidores: vocês devem me procurar não pelo pão que perece, mas sim pelo pão que permanece. Eu sou o pão da vida. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo que Ele vai dar àquela igreja do maná escondido, daquela subsistência e suficiência dada por Deus ao povo de Israel lá no deserto, Ele está dizendo que Ele vai dar a si mesmo ao vencedor. Ele terá do maná escondido. Ou seja, suficiência e subsistência em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos toda a nossa subsistência e suficiência. É por isso que quando nós fazemos a oração, quando alguém se converte, nós dizemos: tu crês no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque em Cristo Jesus, o pão da vida, nós temos a suficiência. Mas também o Senhor promete ao vencedor uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É interessante notarmos aqui que esta promessa está diretamente ligada ao vencedor. Existem muitas interpretações a respeito do que vem a ser, ou do que seria essa pedra branca com um novo nome, mas eu escolho uma que eu acho mais coerente com a realidade. É o fato de que os vencedores, aqueles que ganhavam seus prêmios na arena, os gladiadores, ou até mesmo os soldados que vinham vitoriosos da guerra, muitos aqueles que eram destacados, recebiam uma pedra branca. E essa pedra branca dava acesso a eles a muitos lugares que antes eles não tinham acesso. Era como se fosse ali um código. É como se, ao apresentar aquela pedra branca, eles dissessem: eu estou aqui credenciado para entrar neste ou naquele ambiente. Então, quando o Senhor está dizendo que vai dar aos vencedores uma pedra branca com um nome específico, que só Ele conhece. Observe que o Senhor, quando Ele nos promete os céus, não quer dizer que lá nos céus nós seremos como um rebanho, como uma massa de pessoas ou de almas. Não, há individualidade. Porque aqui está escrito, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O Senhor sabe quem nós somos. E o Senhor nos conhece pelo nosso nome, porque é Ele quem dá esse nome. Então, a chave da vitória para a igreja de Pérgamo está no arrependimento. Está no fato dela mudar a sua trajetória. Está no fato de ela mudar o seu caminho e voltar para o caminho da obediência. Aqueles que se arrependem e que obedecem ao Senhor têm uma palavra de vitória em suas vidas. Passemos para a próxima cidade, ou a quarta cidade. Carta à igreja de Tiatira. Muito bem. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras. Observe mais uma vez essa palavra, conheço. É alguém que está ativo. Conheço as tuas obras, o seu amor e fé, o seu serviço e esperança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto:
você tolera aquela mulher Jezabel que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que, mais uma vez a palavra-chave, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes. Olha aí a palavra, mais uma vez, de ação, de domínio. Sondo mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apenas um parênteses aqui. Para os romanos, o Jesus que esse povo cultuava tinha sido morto, crucificado. Mas o Jesus que se revela aqui no texto à sua igreja é um Jesus atuante. Olha a visão lá do capítulo 1. Aquele que anda no meio dos candelabros, aquele que conhece as obras, aquele que tem poder para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, vamos fazer uma referência a isso. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como barro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Vamos entender um pouquinho da história desta cidade para entendermos um pouquinho da história da igreja que estava nessa cidade. Tiatira era um próspero centro comercial. Não era um centro político como Éfeso, mas um centro comercial bastante avançado. Existiam muitas associações profissionais naquela cidade. Por exemplo, os sapateiros, os padeiros, os artífices, os artesãos, faziam daquela cidade um próspero centro comercial. Muito bem. Naquela cidade, de acordo com a palavra de Deus, existia uma igreja trabalhadora. Não era uma igreja que estava assistindo as coisas acontecerem à sua volta, não, era uma igreja que trabalhava. Em outra palavra, a outra igreja, eu conheço o teu labor. Ou seja, a igreja, no caso de Éfeso, conheço o teu labor. A igreja de Tiatira não ficava atrás da igreja de Éfeso, muito pelo contrário. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja também amorosa. Olha o que o texto diz: conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé. Era uma igreja amorosa, não era uma igreja semelhante a Éfeso, que havia se afastado do primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava e trabalhava com amor. Era uma igreja fiel, conheço a tua fé. Nada afastava a igreja de Tiatira da fé, dos fundamentos de fé. Era uma igreja fiel. Era uma igreja sofredora. Passava por muitas dificuldades. Conheço o teu serviço e a esperança. Era uma igreja que
perseverava. Mas há uma característica interessante nessa igreja que eu gostaria de ressaltar. Era uma igreja que se desenvolvia. Era uma igreja que estava em processo de crescimento. Isso é muito importante. Nós, como igreja do Senhor, devemos estar sempre crescendo. A Bíblia fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja dinâmica. Há um livro que eu gosto muito, que eu li há muitos anos e de vez em quando volto a lê-lo, que fala a respeito da dinâmica da vida autêntica. A vida do crente tem que ter esse dinamismo, tem que ter esse progresso. Nós não podemos ser hoje o crente que nós somos ontem. E nós devemos ser amanhã melhores crentes do que nós somos hoje. Uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve, uma igreja que tem dinamismo. Olha o que o texto diz. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Não havia parado no tempo, como a igreja de Éfeso. E eu sempre tenho essa imagem nos cultos de terças-feiras aqui. Alguém uma vez me disse, uma irmã aqui da igreja, disse, se nós estamos como crentes, como se nós estivéssemos em um rio caudaloso, nadando contra a maré. Por mais que nós façamos, é importante fazermos, e muitas vezes, por conta da corrente contrária, nós nos deslocamos pouco. Mas não importa. Se nós pararmos de nadar, as correntes nos levam para trás. O importante é continuarmos, é prosseguirmos. O importante é nós continuarmos batalhando contra as correntes, remando muitas vezes contra a maré. Isso nos dá dinamismo. E a igreja de Tiatira era essa igreja dinâmica, que se desenvolvia, que estava num processo de crescimento. Ninguém pode e nem deve impedir o nosso crescimento. Entretanto, essa igreja tem contra si o fato de que ela começou a ser complacente com a imoralidade e com práticas éticas e morais, muitas vezes questionáveis à luz da palavra de Deus. Essa igreja começou a ser tolerante com o mal. É necessário que façamos o bem, mas que nós não façamos o mal. Às vezes, fazemos o bem, mas toleramos o mal. Essa tolerância é questionada à luz daquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. O Senhor está dizendo: eu conheço, eu sei. Nada foge ao meu controle, nada foge à minha visão. E eu estou vendo que vocês têm tolerado o mal, têm permitido determinadas coisas, têm tolerado o mal na pessoa dessa figura emblemática chamada Jezabel. Nós nos lembrarmos da história desta mulher Jezabel, quem foi ela na história de Israel, nós vamos ver quanto mal ela fez ao povo de Israel. Jezabel foi uma pessoa, foi uma mulher, foi uma rainha, esposa de um dos 4 piores reis de Israel, Acabe. Um rei que, entre aspas, politicamente, ele era até um bom rei. Entretanto, se deixava levar por esta mulher. E essa mulher, ela tinha origem fenícia, e ela trouxe para dentro do território de Israel um culto muito forte às divindades da terra.
como foi pregado aqui domingo pela pastora Silvia. Baal, Astarotes, a versão feminina desta divindade, que tinham a ver com a prosperidade, tinha a ver com as colheitas. Então o povo de Israel se deixou seduzir por essa mulher, e ela trouxe para dentro de Israel muitos profetas. E Deus levantou um homem poderoso naquele tempo chamado Elias. E Elias se debateu contra Acabe, contra Jezabel, e nós muito bem conhecemos os episódios importantes na vida de Elias, quando ele, por exemplo, questiona e desafia os 400 e tantos profetas de Baal. E a palavra de Deus nos fala que depois de matar aqueles profetas todos, Elias foi objeto da ira dessa mulher, que prometeu em menos de 24 horas tirar a vida de Elias. Nós conhecemos a história. Ou seja, essa mulher seduziu Acabe e seduziu os filhos de Israel a entrarem pelo caminho da idolatria. E é exatamente isso que parece que acontece na igreja de Tiatira, quando uma mulher, nós não sabemos ao certo se ela realmente se chamava Jezabel ou se esse nome é dado a ela como sinal, como um símbolo daquela mulher que vivera no passado. Mas o fato é que essa mulher seduzia os crentes de Tiatira e fazia com que esses crentes pecassem e entrassem pelo caminho da imoralidade e cometessem sacrilégios, sacrificando a ídolos. Observe que numa mentalidade, numa época, em um povo, no meio de um povo muito acostumado com o politeísmo, era muito comum, você oferecia ofertas e sacrifícios a um Deus, daqui a pouco ofertas e sacrifícios a outro Deus. Isso não fazia a mínima diferença, a não ser quando você estava diante de um crente, ou de um judeu, que só honrava e adorava um único Deus. Então essa mulher seduzia, e parece que a igreja começou a permitir, a tolerar este mal, como sendo um mal menor, corrompendo o culto, corrompendo os crentes de Tiatira. O Senhor tem nos chamado, ou nos chama para a santidade. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. A Bíblia fala que no meio desses louvores, os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória, como na visão de Isaías. A igreja é chamada para ser santa, e quando ela é santa, ela não tolera o mal. Ela não tolera uma profetisa impostora, como era o caso desta mulher chamada Jezabel. Diz a Bíblia Sagrada que ela sugere, que ela, na pretensão de revelar os profundos segredos de Satanás. E aí nós vamos nos encontrar de novo com um grupo que fez muita oposição aos crentes e muitos males aos crentes da antiguidade, que eram os gnósticos. Os gnósticos, eles se diziam detentores de verdades secretas, verdades profundas que só eram reveladas a eles através da gnose, do conhecimento. Eles diziam que tinham recebido um conhecimento, uma revelação toda especial, de modo secreto, e que isso não podia ser transmitido a todo mundo. É por isso que aí diz que eles aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Aí o Senhor diz: não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Meus irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes os crentes estão procurando doutrinas exóticas dentro do próprio evangelho, entre aspas, falso evangelho, práticas exóticas, que muitas vezes nos seduzem e nos tiram do rumo, nos tiram do caminho certo. Parece que o evangelho do Senhor
não é mais suficiente, nós temos que colocar determinados acréscimos, determinadas coisas a esse evangelho para que ele seja bem recebido pelas pessoas. O evangelho, a vida cristã, ela é simples. Nós muitas vezes complicamos. Nós muitas vezes, no afã de trazer uma coisa mais exótica, mais visivelmente sedutora aos nossos olhos, começamos a complicar as coisas. Mas aí a palavra de Deus diz: não, vocês se apeguem com firmeza ao que vocês têm. Aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já nos revelou, a sua palavra, a maneira como viver de acordo com a sua palavra. O evangelho é simples. E tem muita gente complicando o evangelho, fazendo do evangelho algo muito mais complicado do que ele é, na verdade. Aí o Senhor diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Observem os ouvintes dessa palavra. Para quem o Senhor escreve? Normalmente os crentes eram pobres, eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham relevância, muitas vezes econômica, política. Mas o Senhor está dizendo: ao vencedor eu darei autoridade sobre as nações. Há muita gente nos dias de hoje, equivocadamente, trazendo ou querendo trazer essa palavra para os dias de hoje. Como se nós hoje, no presente tempo, no presente momento, vejam que o verbo está no futuro: eu darei autoridade sobre as nações. Quando isso vai acontecer, meus queridos irmãos, nós sabemos. Isso vai acontecer no reino de Cristo, no reino de Deus aqui na terra, depois da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai reinar sobre esta terra. E ele diz aqui, nesse texto, ele vai socializar esse reino com todos aqueles que forem fiéis a ele, ou seja, nós reinaremos com Cristo. Então essa palavra é para o futuro, não é para hoje. Há algumas pessoas querendo trazer essa palavra para o dia de hoje. E aí, muitas vezes, equivocadamente, entram em embates e em debates que não dizem respeito à finalidade, ao escopo da igreja nos dias de hoje. Esse texto nos faz lembrar o Salmo 2. Pede e te darei as nações por herança. E algumas pessoas interpretando essa palavra para os dias de hoje. Está vendo, irmão? Ore, peça a Deus, e Ele vai dar as nações por herança. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do sol. Não é o tempo ainda. A igreja tem uma finalidade aqui neste momento. Nesse tempo da igreja, nós temos uma finalidade. Mas haverá o tempo em que nós governaremos e reinaremos com o Senhor. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor, a raiz de Davi, a gloriosa estrela da manhã. Autoridade sobre as nações. Darei a estrela da manhã. Mas para tomarmos posse dessa promessa, é necessário o quê? A palavra-chave: arrependimento. Que Deus, através do seu Santo Espírito, pois a palavra de Deus nos fala, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele fale profundamente aos nossos corações hoje, para que nós nos arrependamos das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas faltas, e voltemos para o caminho certo, para o caminho do Senhor. E aí nós seremos abençoados com todas as promessas que o Senhor faz para aqueles que se arrependem. Que Deus nos abençoe, tenham uma boa noite,
Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, te damos graças por esse momento de instrução, de ensino da Tua palavra. Aplica essa palavra, Senhor Deus, às nossas vidas, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, para nos condicionarmos ao recebimento das Tuas promessas, porque elas são vivas e verdadeiras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém e amém.